As primeiras referências escritas ao vinho produzido em Bordeaux remontam ao século IV, quando o poeta galo-romano Ausone, que hoje empresta seu nome a um dos grandes vinhos de Saint-Émilion, escreveu poemas enaltecendo os vinhos da região, dentre os quais o que ele próprio produzia. Há fortes indícios de que por volta desta época a viticultura se espalhou e consolidou na Aquitânia sob domínio romano, depois de ter chegado ao Rhône. Boa parte da reputação do vinho bordelês se estabeleceu durante o domínio inglês, a partir de 1152. Com o casamento de Eleonora da Aquitânia com Henrique II Plantageneta, rei dos ingleses e duque da Normandia, a região, assim como boa parte do oeste da França, ficou separada do restante do país por mais de 3 séculos, até o final da Guerra dos 100 Anos. Mesmo com a reconquista da região pela França, em 1453, o comércio de vinho com a Inglaterra continuou, já que o Claret, nome dado pelos britânicos ao vinho de Bordeaux por sua coloração rubi clara, havia conquistado reputação. Com o fim do domínio inglês, os comerciantes holandeses passaram a dominar a compra do vinho da região. Foram os holandeses os responsáveis pela drenagem dos pântanos que dominavam o Médoc, a mais importante região de Bordeaux atualmente, no século XVII. A mudança no gosto dos consumidores ingleses, que queriam vinhos mais concentrados, e a ocupação destas terras drenadas por vinhedos definiram a identidade atual do vinho tinto bordelês. A segunda metade do século XIX foi bastante agitada na região. Enquanto surtos de pragas derrubavam a produtividade e a qualidade, a classificação de 1855 feita pelo Syndicat de Courtiers classificava os melhores vinhos de Médoc e Graves, estabelecendo denominações que duram até hoje, praticamente inalteradas. A delimitação do departamento de Gironda e o estabelecimento da Appellation Contrôlée em Bordeaux só viriam depois, em 1911 e 1936. Bordeaux é a região francesa que concentra a maior quantidade de grandes propriedades vinícolas e todos seus vinhos são AOC. Diferentemente da outra principal região, a Borgonha, aqui os vinhedos são extensos, muitos deles ao redor de châteaux, castelos que servem de sede para as grandes casas produtoras. Muitas vinícolas adotaram o nome Château mesmo não possuindo um castelo, tão grande é a associação feita entre vinhos de Bordeaux e os castelos. A região produtora dos vinhos de Bordeaux se localiza no departamento da Gironda, dentro da região da Aquitânia, sudoeste da França, em ótima latitude para o vinho. A produção vinícola se concentra às margens de 2 rios principais, o Garonne e o Dordogne, que ao se encontrarem formam o estuário da Gironda. Os terrenos são, de modo geral, bastante planos e a composição do solo favorece a drenagem. Na margem esquerda do Garonne e do estuário da Gironda predominam os solos arenosos misturados a cascalho, graves, em francês, que dão nome a uma região de Bordeaux cujo solo possui um grosso substrato de cascalho. No outro lado, ao longo da margem direita do Dordogne e da Gironda, a variedade é maior. Argila, calcário, areia e cascalhos aparecem em diferentes trechos e muitas vezes se misturam. Já entre os rios Garonne e Dordogne, na área conhecida como entre Deux Mers, em português, entre dois mares, a composição do solo é basicamente argilo-calcária. Este solo mais fértil prejudica o crescimento. Devido à influência da corrente do Golfo, Cante, e à proximidade do amplo estuário da Gironda, o clima é bastante ameno, temperado oceânico. Ao sul das áreas vinícolas, a floresta de Landes protege a região de ventos mais fortes vindos do Atlântico e ajuda a estabilizar a temperatura em épocas muito quentes. A pluviosidade é mediana, mas variável, podendo-se observar diferenças de distribuição dentro da própria região. O Médoc, por exemplo, costuma receber um maior volume de chuvas por ficar mais próximo ao oceano. A umidade é mais elevada nas regiões à beira dos rios próximas à floresta de Landes, como Salternes,
Graças a isso, as uvas brancas são atacadas pelo fungo responsável pela desidratação das uvas que produzem o vinho doce mais valorizado do mundo. Mais de 80% da produção vinícola da região é tinta e é inevitável a associação do nome Bordeaux com vinhos estruturados e elegantes, marcados pela predominância da Cabernet Sauvignon e da Merlot. Dentre os brancos, porém, são produzidos alguns dos melhores vinhos doces do mundo, graças à Pourriture Noble que ataca a Semillon e a Sauvignon Blanc em algumas áreas. Brancos secos muito bons também podem ser encontrados com as mesmas uvas. O tinto de Bordeaux é famoso e, mais uma vez, se opõe ao da Borgonha por ser um vinho de corte, isto é, composto por mais de uma uva, e não um monovarietal. Cada uva desempenha seu papel na mistura, cujas proporções e protagonistas variam de acordo com a sub-região. A Cabernet Sauvignon, provavelmente a mais globalizada das uvas, dá vinhos tânicos e complexos e é a tinta predominante na margem esquerda, mais quente e, portanto, mais propícia a seu amadurecimento. No total, a Cabernet Sauvignon ocupa 25.000 hectares em toda a região. A Merlot, um pouco mais macia, mas também com boa estrutura, é a mais plantada de Bordeaux, cobrindo aproximadamente 40.000 hectares. Os vinhos mais reputados, em que ela é a cepa principal do corte, são os produzidos na margem direita, de clima mais continental e ameno. A Cabernet Franc é a mais importante coadjuvante nos tintos bordaleses, embora em alguns de Saint-Emilion seja a uva principal. Podem também aparecer no corte bordalês, em menor grau, as variedades Petit Verdot, Malbec e, muito raramente, a Carmenère. A mesma coisa acontece dentre as brancas, raramente um Bordeaux branco, doce ou seco, será feito com apenas uma cepa. Despontam como principais componentes do bom branco bordalês a Semillon e a Sauvignon Blanc. A primeira, opulenta, doce, untuosa e muito suscetível à Pourriture Noble é sempre a protagonista nos vinhos doces. Já a Sauvignon Blanc, mais ácida, delgada e herbácea, suaviza a doçura nos vinhos butritizados e é o principal componente dos brancos secos de Graves, mais reputados, e de Entre-deux-Meers. A Muscadelle entra no corte principalmente por seu aroma, bastante floral, e sua jovialidade, mas é cada vez menos plantada, devido à sua fragilidade a doenças, e está mais presente na região de Entre-deux-Meers. É possível encontrar, em menor escala, também as desinteressantes uvas Ugni Blanc e Colombard. Um vinho que recebe a Appellation Bordeaux Contrôlé, ou Bordeaux AC, pode ser produzido em qualquer parte da região, desde que use as uvas permitidas e tenha rendimento de, no máximo, 55 hectolitros por hectare. Além disso, o produto final deve ter um teor alcoólico entre 10% e 12,5%. Caso o rendimento seja inferior a 50 hectolitros por hectare e o teor alcoólico superior a 10%, o vinho já pode ser enquadrado na classificação Bordeaux Supérieur. Os espumantes também se enquadram na categoria genérica, com o nome Crémant de Bordeaux. Os vinhos de apelação genérica correspondem a aproximadamente 45% do total produzido na região. Como vimos, a região de Bordeaux apresenta diversos tipos de solo. Outros fatores, como proximidade do mar e insolação, também são importantes para definir a personalidade do vinho. Assim, ao se restringir a área da qual podem ser colhidas as uvas, aumenta-se a probabilidade de se obter um vinho com mais características do terroir. Algumas das denominações regionais encerram classificações ainda mais específicas, de acordo com a comuna ou distrito de origem das uvas usadas. Logo, espera-se que um vinho de apelação comunal seja de alta qualidade, até porque o preço certamente será alto.